Meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lives do Gui. Nesse vídeo a gente vai reagir aqui ao nosso amigo querido Samuel Burr, que fez um vídeo sobre a romantização do Bolsa Família. É isso mesmo, você sabe que a galera de classe baixa recebe um auxílio do governo, só que isso virou na internet um motivo para conteúdo. E um conteúdo, na minha opinião, de muito mau gosto. A gente vai ver esse vídeo, é lógico que o link original vai estar aqui embaixo para você dar aquela moral. E vamos dar uma olhada aqui o que ele falou sobre isso. Gaste R$1.000 por mês apenas para ficar em casa sem fazer nada. Você aceitaria? Parece uma pergunta idiota, eu sei, mas e se eu te dissesse que isso já acontece? Tem gente no Brasil ganhando quase R$3.000 por mês para não trabalhar. E o pior, esse dinheiro tá saindo do seu bolso. Se você tiver pelo menos 3 filhos e uma renda familiar de até 218 por pessoa, o governo pode te pagar esse valor todos os meses, sem você trabalhar, nenhum horário para cumprir, muito menos ônibus lotado. Rapaz, isso é verdade? Assim, eu acredito que deve ser um dos critérios, né? Mas porque eu não conheço gente que ganha Bolsa Família, eu não convivo com pessoas que ganham Bolsa Família. Mas alguém sabe me dizer se essa informação é verdadeira? Uma família com 3 filhos, a pessoa recebe R$3.000? É sério isso? Alguém comenta aqui, souber. Ou chefe chato. Na verdade, se em algum momento você conseguiu um emprego, formal ou não, e for descoberto, perde esse benefício. É literalmente um incentivo de R$1.000 a R$3.000 para você não trabalhar. E se isso te parece meio absurdo? Ou então burlar, né? O cara até trabalha ali, mas pede para não ser registrado, dá algum migué. Que louco. Absurdo e talvez até mentira, saiba que o Brasil tem 13 estados onde o número de beneficiários de programas como Bolsa Família é maior do que o de trabalhadores de carteira assinada. Amazonas é com destaques para Bahia, Pará e Maranhão. Eu sou do Maranhão e é claro que a gente já cagou no mato e limpou o boga com sabugo. E mais, nós temos pelo menos 94 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de auxílio, o equivalente a 44% da população brasileira. E eu tenho certeza que existem várias pessoas realmente necessitadas desses benefícios. Talvez você mesmo conheça alguém. E eu quero falar, tá? Eu não sou contra auxílio, não. Eu sou a favor. Mas eu acho que deve ter critério e deve ser algo que realmente ajude a pessoa a sair daquela situação de vulnerabilidade. Não que seja uma compra de votos institucionalizada. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas, e principalmente os políticos, dependem disso para ganhar voto. As pessoas dependem, entre aspas, para comer e os políticos para voto. Então fala, se eu perder, não vai mais ter teu benefício. Aí o pobre fica com medo e acaba votando naquele safado. Mas deve existir sim, porque tem muita gente que é miserável. Se o cara é miserável, ele deve receber uma ajuda por um tempo determinado e com certas condições. Depois que ele passar por aquilo, acabar o período, não tem mais. É uma ajuda para ele se reerguer. Agora, depender disso pro resto da vida, não. É assim, porém, 94 milhões de pessoas é muita gente. Será que todo mundo ali precisa mesmo? Ou nós estamos sustentando uma estrutura fraudulenta que incentiva milhões a se manter na pobreza? Bom, na minha opinião, é o segundo caso. Mas calma, se você me der apenas alguns minutos, eu vou te explicar de maneira bem rápida e didática porque, na prática, programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, INSS e vários outros tipos de auxílio funcionam como uma âncora agora, né? E fazem mal tanto para quem recebe quanto para quem paga. Porque assim, eu posso não ser o maior gênio da matemática, mas tenho certeza que o país Você recebe e você dá? O país não tem quase 100 milhões de indivíduos incapazes de produzir. Prova disso é que em 2024 essas mesmas pessoas tão necessitadas enviaram 3 bilhões de reais para bets em apenas um mês. Além de que há diversas fraudes e irregularidades dentro desses programas, como pessoas de classe média recebendo benefício ou omitindo o parceiro para se identificarem como solteiras. E pasme, meu caro jovem, não é o governo que banca tudo isso, e sim você que trabalha na escala 6x1, ganha 1.500 por mês e dá o sangue para pagar a própria moradia e as contas sem nenhum auxílio. Enquanto nós temos influenciadores famosos que se vangloriam de ganhar auxílio, mas compram um carro zero e iPhone do ano. Parece até piada, mas a gente tá no Brasil, isso é só uma terça-feira qualquer. Mas afinal, por que tanta gente recebe auxílio no Brasil? E qual o problema de tudo isso? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, se você é uma pessoa trabalhadora e honesta, eu vou te dar só uma chance de provar isso. Dá o like de trabalhador nesse vídeo e inscrição
inscrição com o sininho ativado. Pode fazer que eu tô esperando. E bom, rapaziada, meu nome é Samuel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pra quem não sabe ou tá chegando agora, esse vídeo faz parte de uma grande série sobre o Brasil, onde de tempos em tempos eu disseco algum tema relevante do nosso querido país, com dados, reportagens e principalmente casos reais. E vocês costumam gostar bastante. Já falei sobre a cultura brasileira, economia, funk e os clássicos vídeos de romantizações Caramba, eu ia falar uma coisa, mas ia ser cancelado pro resto da minha vida. que vocês adoraram. Crime, pobreza, favela e hoje, senhoras e senhores, a romantização do Bolsa Família. Ou melhor, do assistencialismo brasileiro. Mas eu acho que Bolsa Família soa melhor pro YouTube, né? E cara, sinceramente, eu acho que não tinha forma melhor da gente começar o ano de 2026 se não com mais um vídeo dessa série tão querida, né? Só que nesse vídeo, eu quero fazer uma coisa bem diferente. Você que acompanha o canal há mais tempo, já parou pra pensar no quanto eu faturei com esses conteúdos? Como forma de agradecimento pelo apoio de vocês, eu resolvi abrir o jogo. O vídeo mais famoso dessa série, que é o da romantização da pobreza brasileira, Eu vou pular aqui, que é um merchan. Se você quiser lá comprar o produto, eu recomendo. Provavelmente ele vai te ajudar, ensinar a fazer bons vídeos, que é uma coisa que eu preciso, tá? Olha aí, a pessoa ganhar 3 pau no único vídeo é dinheiro, viu? Eu recomendo, não sou afiliado, mas recomendo. primeiro link na descrição. Te espero lá. E agora sim, vamos entender com um exemplo bem prático como funciona o assistencialismo brasileiro. Esse aqui é o Joãozinho. Ele tem 27 anos, mora com a sua mãe, nunca terminou o ensino médio, tem 2 filhos pequenos e, claro, não trabalha de carteira assinada. Vai, piranha. Joãozinho nasceu em um bairro pobre, sem nem saber quem é o seu pai e nunca teve acesso a coisas como saneamento básico e boa educação. Ou seja, sua vida foi muito difícil, não ironicamente. A mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, também sem carteira assinada, e não pôde educá-lo da forma correta. Por isso, influenciado pelas más companhias, ele largou a escola e engravidou 2 novinhas no baile funk da sua favela. Mas, de alguma forma, eles vivem tranquilos. Joãozinho tem uma moto boa para dar grau e sua mãe tem bastante tempo para viajar e fazer os passeios que ela quer. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como essa família se mantém? Bom, Joãozinho recebe R$600 de Bolsa Família e mais 150 por filho. Só aí, nós já estamos em 900. Sua mãe é idosa e não conseguiu se aposentar, porque não tinha tempo de contribuição. Logo, ela recebe o chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, concedido a deficientes ou idosos que não possuem condição de trabalhar e se manter. Ele é um salário mínimo, então são mais R$1.518 nessa conta, o que totaliza R$2.418, sendo uma família de 4 pessoas onde ninguém trabalha formalmente. E guarda bem essa palavra formalmente. Eles também não precisam pagar moradia, porque se enquadram em 2 possibilidades. O Minha Casa Minha Vida antigo, onde o governo concedia casas a pessoas pobres, ou no chamado aluguel social, que em alguns municípios custeia o aluguel de famílias, ou pelo menos uma parte dele. O mesmo vale para água e luz, que pode ser tanto feito por um gato, como se enquadrando na tarifa social, que reduz até 65% das contas. E ainda tem o auxílio gás, o kit enxoval, o vale leite, o transporte gratuito e mais. Tudo a depender do município, não são todos, mas pode acontecer. Se a gente colocar essas coisas na ponta do lápis, Joãozinho e sua mãe facilmente recebem mais de R$3.000 por mês por meio de dinheiro e na economia daquilo que deixam de gastar. Ou seja, isso é mais do que se cada um trabalhasse num emprego formal. Logo, pra que assinar a carteira? E agora entra o grande plot twist. Joãozinho, na verdade, trabalha, mas é como motoboy sem vínculo na adega do seu amigo, o que garante mais R$2.500 por mês e sua mãe, uma vez por semana, faz uma faxininha na casa da sua ex-patroa, o que dá mais uns R$1.200. Logo, a renda da família, na verdade, é de quase R$7.000 por mês, que dá Aqui, eu acho que ele pegou assim um exagero do exagero pra gente entender, né? Esse vídeo aqui é um vídeo pro cara entender o que tá acontecendo, o problema. Porque, cara, dificilmente uma família pobre ganha R$7.000. Se ganhasse, o consumo seria aceleradíssimo. E não tá sendo dessa forma. Não tá. Por mais que o governo esteja estimulando, em tese, né? Mas eu acho que não chega a tudo isso, não. Mas eu tô entendendo onde ele quer chegar com
essa história aqui. 750 por pessoa. Eu vou aumentar aqui o velocidade. 218 limite para ganhar benefício. Mas Samuel, como o governo não descobre e acaba com esse esquema? Bom, por vários motivos. O primeiro é que um benefício não anula o outro, e eles podem ser acumulados. Desde a criação do Auxílio Brasil e de reformulações posteriores, o BPC, por exemplo, não impede o recebimento de Bolsa Família, desde que a renda declarada não ultrapasse o limite. E calma que a gente já vai chegar lá. O segundo motivo é que o CAD único, o método por onde as famílias declaram a necessidade de receber os benefícios, é baseado, olha que interessante, na autodeclaração. Ou seja, como o brasileiro é um povo 100% verdadeiro e honesto, e nunca quer levar vantagem em nada, o governo confia que você tá dizendo a verdade quando faz o seu cadastro. Pode confiar. E o terceiro motivo é que esse dinheiro vindo do trabalho informal é quase impossível de ser rastreado. Pelo menos por enquanto, pois tanto Joãozinho como sua mãe recebem por semana em dinheiro físico. E como eles não são bobos, usam esse dinheiro em compras sem colocar o CPF, ou seja, sem identificação. E essa é uma das respostas sobre por que o assistencialismo brasileiro é um câncer. E bom, pelo menos Joãozinho não foi pro crime virar uma vítima da sociedade, né? Antes de pensar em matar, pense da educação. É óbvio que eu dei uma exagerada nesse exemplo e coloquei todos os benefícios possíveis. Ah, Na prática, tá. é difícil uma família receber todos eles. Mas você Ufa. pode ter certeza que pelo menos esse combo de Bolsa Família mais BPC para idosos, somados a um trabalho informal, é muito comum em várias famílias. O Brasil tem hoje quase 40 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada. Ou seja, pessoas que podem muito bem estarem cadastradas em programas sociais, enquanto faturam mais do que você, trabalhador honesto da escala 6x1, que sustenta essa galera. E pode ter certeza que eles estão inscritos, porque é 94 milhões de brasileiros, tá ligado? E assim, eu não sei vocês, mas quando a gente fala sobre precisar receber um benefício, não é como se fosse algo vergonhoso, sabe? Tudo bem, acontece, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? Meritocracia é uma coisa que não existe, mas você não quer ser visto Verdade. como alguém pobre e necessitado. Se eu recebesse um Bolsa Família ou qualquer tipo de auxílio, com certeza iria esconder isso, ou pelo menos não deixar claro pra todo mundo. Mas aqui no Brasil nós temos um pequeno probleminha, chamado romantização da pobreza. Já ouviu falar? Eu não vou dissecar esse assunto porque já fiz um vídeo inteiro sobre ele. Inclusive, tá perto de alcançar 1 milhão de visualizações. Já assistiu? Mas de uma forma bem resumida, o nosso país é tão pobre, mas tão pobre, seja de boas referências, ídolos, caráter e educação de qualidade, que vários fenômenos bizarros de romantizações acontecem por aqui, todos dentro do espectro da pobreza. Nós temos a romantização das favelas, que passaram de um lugar feio e perigoso para algo glamourizado nas redes sociais, séries e músicas, a romantização do crime e do criminoso, que passou a ser idolatrado, inclusive com perfis de traficantes nas redes sociais, artistas e enfim. Dentro desse espectro surgiu a romantização do assistencialismo, o tema do vídeo de hoje. E eu sei, isso não faz o menor sentido, provavelmente você acha que eu tô inventando esse termo, mas já existem até mesmo influenciadores que propagam isso. Se você pesquisar por Bolsa Família, CRAS ou termos parecidos no Ticoteco e outras redes, vai encontrar uma série de vídeos de humor com pessoas indo buscar os seus benefícios. Muitos até fazem graça com o fato de irem mal vestidos para se passarem por pobres, e apesar desses conteúdos não serem todos reais, a gente sabe que funciona dessa forma. Se não existe uma fiscalização forte e só o que vale é a palavra do beneficiado, então qualquer um pode conseguir. E olha, eu vou ser ainda mais direto e dar 2 nomes que viralizaram recentemente por conta disso. Meriane Silva, mais conhecido como a diva do CRAS, e Rose do Bronze, que eu já trouxe no vídeo das favelas. As duas ficaram famosas há pouquíssimo tempo por vídeos bem parecidos. Meriane foi flagrada fazendo uma espécie de barraco dentro do CRAS, porque segundo ela, o seu benefício veio pela metade. Ou talvez ela só tenha usado pra pagar a parcela do iPhone, não lembro, né? Brutal. E você até pode pensar que essa cena foi ensaiada, mas eu vasculhei todos os perfis oficiais dela e não encontrei. Ou seja, provavelmente ela pagou ou ela foi gravada de fato por outra pessoa. E em outro vídeo viral, ela ainda reclama dos alimentos vindos numa cesta básica. Infelizmente, Meriane é tão pobre, mas tão pobre e necessitada, que em outubro de 2025 acabou sendo denunciada ao Ministério Público por exibir a compra de um Jeep avaliado em pelo menos 170 mil reais. A foto Moleque, eu sou CLT, faculdade, pós-graduado, idioma, inteligência artificial, comunicação. E eu não tenho um carro mais de 100 mil reais. Eu não tenho um carro mais de 100 mil reais. Brutal agora, viu? Acabou com o meu dia essa foi informação. parar na justiça e ela resolveu de livre e espontânea vontade abrir mão do benefício e gravar um vídeo explicando tudo. Que esse vídeo é uma pérola, inclusive eu vou deixar aí pra rodar. Gente, nesse exato momento eu tô me desligando, né, do programa Bolsa Família. Me denunciaram por conta que eu comprei um carro, eu comprei um iPhone 17, me botaram pra fora do benefício, né. E antes que aconteça o pior, eu vou assinar numa boa. Eles conversaram comigo, pediram pra me sair imediatamente do cadastro único, vou assinar tudo aqui e vou sair do meu cadastro único e eu não vou mais receber o meu Bolsa Família. Eu tô triste, com o coração na mão, porque R$750 é dinheiro, tá? Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep? A fiscalização do governo é tão eficiente que ninguém nunca havia desconfiado que tendo mais de 600 mil seguidores nas suas redes somadas, ela não precisasse mais de auxílio. Só que a parte mais engraçada dessa história foi as contradições no seu depoimento. Primeiro, ela disse que o valor faria falta pra pagar o carro, e depois que o carro já estava quitado. Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep sem o meu Bolsa Família? Também disse que aquele iPhone, visto nas imagens do barraco e numa foto satânica deitada no colchão, tinha sido comprado com o Bolsa Família, e depois disse que foi um presente. Conta que eu comprei um carro e comprei um iPhone 17. Ou seja, tá tudo errado nessa história, e essa mulher ganha tanto dinheiro que comprou até um carro de quase 200k. Pobre sou eu e você que tem que trabalhar todo dia, tá ligado? Agora, outro exemplo é a Rose do Bronze. Ela viralizou um tempo atrás com um vídeo gravado por ela mesma, onde aparece comemorando o recebimento do seu Bolsa Família. E detalhe, ela diz que recebe há 25 anos, é mais velho que eu. 25 anos vai receber Bolsa Família? E se pra você os
600 mil seguidores da Meriane já devem render muito dinheiro, imagina ter quase 2,5 milhões, além de postar o próprio trabalho nas redes sociais, o que automaticamente desqualificaria do programa. Mas o pior nem é isso, e sim o fato dela divulgar tigrinhos e bets, que, pra quem não sabe, pagam muito dinheiro pra quem divulga. Papo de 20, 30 mil reais por mês pra influencers pequenos. Verdade. Agora imagina quem tem milhões. E mano, eu juro que eu pensei que, putz, eu vou ter que usar o mesmo história do vídeo das favelas pra mostrar ela anunciando. Caraca, bicho, olha, eu vou te falar. Vou falar uma coisa pra você. Quando você olha tudo que acontece no Brasil, você pensa assim, talvez não valha, ou valha, não sei, me corrige como é o certo, ser honesto no Brasil. Porque já recebi proposta de só falar assim, ó, o link tá na descrição, não precisa nem abrir, é só falar, o link tá na descrição, 10 conto. 10 conto só pra falar isso. Aí dá pra pagar a parcela de um Jeep, ou de até um carro melhor. Só pra falar, ó, tá aqui, ó, clica aqui e tal, faz uma inserção, faz uma publi assim, ó. Inclusive, aproveitando, fazendo a publi aqui, tudo que eu uso aqui nesse canal pra gravar os vídeos, o link tá aqui na descrição se você quiser ajudar, é só clicar aí embaixo. Vamos voltar pro vídeo. Não é fácil, viu? Às vezes dá vontade, mas maior aquele que tá nos céus e comigo do que o gramunhão. Mas foi só abrir o perfil dela que a primeira coisa que apareceu foi um anúncio de plataforma. O que significa que ela tá ganhando dinheiro com isso há meses. Vou aproveitar e soltar aqui, ó, o site aqui de 5 pra vocês, tá fazendo a pezinha de vocês também. E esses dois exemplos só demonstram o que eu falei antes. A fiscalização não existe. Se um influenciador gigantesco não é pego na malha fina, você acha que o Joãozinho e a sua mãe, naquele exemplo inicial, vão ser? Óbvio que não. O verdadeiro pobre e necessitado tá ralando todos os dias pra botar comida na mesa, enquanto o rico, fingindo ser pobre, porque agora é status, tá literalmente sustentado por ele. E calma que eu não tô falando da luta de classes. O que acontece é que quem sustenta essa galera somos eu e você, em todos os sentidos. Os tigrinhos que eles anunciam vem da perda do nosso dinheiro. Quer dizer, meu não porque eu não jogo, né? Mas enfim. E o Bolsa Família também, por meio dos impostos. Como diria o Capitão Nascimento, é você que financia essa merda aqui. É você que financia essa merda aqui! Só que, rapaziada, eu também preciso mostrar o outro lado. E as pessoas que recebem o benefício porque realmente precisam. Nesse caso, tá certo, né? Se alguém não tem condição de se manter, é um direito humano receber um auxílio. Mas é aqui que esse buraco fica ainda mais fundo e eu te respondo que, na verdade, não. Eles não deveriam receber. Pelo menos em parte. Mas antes de me xingar, vamos entender essa parada. Existe um provérbio chinês muito antigo que diz: dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Quando a gente fala de assistencialismo no Brasil, o brasileirinho médio tem um problema muito grande em compreender uma coisa muito simples. Não existe nada de graça. Você paga por absolutamente tudo o que recebe. O SUS não é de graça, o Bolsa Família também não é, seus remédios da farmácia popular também não são. E mais, até na internet não existe nada de graça, pessoal. Tudo na vida você paga, tudo tem um preço. E hoje em dia o ativo principal na internet é a sua atenção. Se você parou esse seu tempo para ver esse vídeo, você está de alguma forma pagando com a sua atenção e a sua atenção custa caro. Então desconfie de quando alguém vem te oferecer alguma coisa gratuita. Eu particularmente não gosto de receber presentes de pessoas que eu não conheço. E eu não gosto de receber ajuda ou coisa. Gente se aproximar, vamos fazer tal coisa, querer te ajudar. Cara, não. Por quê? Quando você faz isso, você é o produto. Se você não paga por um produto, você é o produto. E qualquer outro tipo de auxílio sai diretamente do meu e do seu bolso. Ponto final. Eu acho muito engraçado quando alguém que mora nos Estados Unidos, Europa e tal, mostra como o preço das coisas por lá é ridiculamente mais baixo, o que possibilita um pobre morar numa casa boa, ter iPhone, carro do ano e viajar. E o Judith Cledson, empacotador de supermercado em Jundiaí SP, comenta: mas nós temos o SUS que é de graça, né, meu? Se eu tiver câncer, eu não preciso pagar o tratamento. Aqui nós temos leis trabalhistas que protegem o empregado. Claro, seu animal, você trabalha metade do ano só pra pagar essas coisas por meio de impostos. Enquanto um trabalhador médio na gringa pode guardar o seu dinheiro e fazer o próprio plano de saúde ou reserva de emergência, você mal consegue bancar o aluguel de um kitnet, quiçá qualquer tipo de luxo. Ou seja, a gente é pobre pra caramba e muito por conta de auxílio. Esse é um dos principais problemas. Enquanto em outros lugares as pessoas são incentivadas a ter autonomia e recebem salários decentes pra isso, inclusive com redução de imposto, aqui é o contrário. O Estado diz que você não precisa se preocupar com nada. Aposentadoria, saúde, planejamento familiar, não precisa. Mas, ao mesmo tempo, paga metade do seu salário o ano inteiro pra ter acesso a essas coisas e vive com migalhas que você chama de direitos. E eu não tô brincando, além de quase metade da população brasileira receber auxílios diretamente, o Brasil gasta cerca de 500 bilhões, eu disse bilhões de reais por ano com essas paradas, o equivalente a R$500 bilhão. Você tem noção do que é R$500 bilhão? De uma forma muito resumida, se o governo realmente quisesse ajudar essas pessoas, esse valor é mais do que o suficiente para implantar, por exemplo, um plano de reeducação de curto a médio prazo. Porque se nós olharmos para um panorama de 5 a 10 anos, esse valor vira muitos trilhões. E aqui tá o segredo. Se ao invés de pagar diretamente esse dinheiro na mão de quem aposta no tigrinho ou paga ingresso para ver o show do Oruan, o governo investisse em coisas como educação de qualidade, desfavelização de bairros e mais incentivo ao empreendedorismo e autonomia, para as pessoas criarem
criarem suas próprias reservas de emergência e planos de saúde, em poucos anos não seria mais necessário. E voilà, o dinheiro poderia ser investido numa infraestrutura bem melhor. Porque na prática, o que acontece no Brasil é o ciclo da pobreza. O governo literalmente paga para manter as pessoas pobres. Ele não quer que você se desenvolva, mas que fique eternamente preso numa mamadeira chamada auxílio, porque sabe que você não usa o seu dinheiro para se planejar ou investir em nada. Então ele mesmo garante, entre aspas, o seu plano de saúde, aposentadoria e reserva de emergência, chamado seguro-desemprego e FGTS. Ao mesmo tempo que isso te mantém... Cara, é basicamente o seguinte, é basicamente você falar assim pro Estado: eu não tenho a capacidade de tomar conta da minha própria vida, então, por favor, Estado brasileiro, tome conta da minha vida. Cuide de mim, faça aquilo que eu não posso fazer. E aqui, galera, talvez você pense, mas eu não recebo Bolsa Família, eu não sou assim. Mas quando você toma decisões financeiras ineficientes, você tá, de alguma forma, jogando, né, a responsabilidade do seu futuro para um terceiro. E se você fizer isso, você tá ferrado. Simples assim. Dependente e pobre pra sempre. Coisas que simplesmente não existem em países desenvolvidos. Lá, você é adulto, não criança. Então quer dizer que você gastou todo o seu dinheiro em besteiras e não se planejou? Eu sinto muito, ninguém vai te ajudar. O resultado a longo prazo são adultos bem mais conscientes e educados, inclusive com maior número de investidores, como é o caso dos Estados Unidos. E claro, se a gente for ainda mais fundo, eu diria até mesmo que todo esse tipo de auxílio funciona como uma compra de voto, uma forma de manter o poder. Algumas pessoas te prometem te dar dinheiro todo mês para que você vote neles na próxima eleição, os tornando assim uma espécie de, sei lá, pai dos pobres. Quer dizer, não, eu devo estar indo longe demais, isso seria muita loucura. No fim das contas, o que precisa ficar claro é que enquanto o Brasil continuar bancando a pobreza ao invés de combatê-la, o ciclo nunca vai acabar. Porque para cada Joãozinho e sua mãe que vive recebendo Bolsa Família sem necessidade, existem 10 brasileiros ralando, pagando imposto e sustentando o sistema. E sabe qual é a parte mais triste? Quando essa conta não fechar, não vai ser o influenciador do Tigrinho ou a diva do Crass que vai pagar, e sim você, como sempre. E pra falar a verdade, isso até já acontece. O INSS é comprovadamente uma pirâmide financeira sustentada por poucos contribuintes e só tá piorando. Quem não entende de economia até vem com aquela velha história de mas se o dinheiro acabar, o governo vai cortar os benefícios. Só que não, rapaziada. O que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo é a impressão desenfreada de papel moeda. Faltou dinheiro pra pagar os idosos? Imprime. Faltou pro Bolsa Família? Imprime. Parece uma solução fácil, mas alguém paga essa conta. E é sempre nós. Por isso, o café chega a R$50, a carne vira artigo de luxo e o aluguel suga metade ou mais do salário mínimo. Porque o governo precisa arrecadar, o que gera o efeito cascata. E nós, contribuintes, somos o cofrinho dele. Como eu disse, e fora que a dívida pública só aumenta, e isso vai gerar uma bola de neve de empobrecimento, porque o aumento da dívida, a impressão de moeda, a expansão da base monetária, tudo vai acontecendo, você não tem aumento real, a inflação come seu poder de compra e aí é um empobrecimento geral. Cara, muito bom o vídeo, falta só um pouquinho para terminar, vou deixar o link aqui embaixo para você terminar de assistir. Quero saber sua opinião, o que você acha sobre isso? Comenta aqui, eu sou o Gui, até o próximo vídeo, valeu!